Tudo é uma questão de perspectiva. É fato que a maioria de nós enxerga bênçãos com bons olhos, não é mesmo? Bênçãos nos animam, mas quando vêm os problemas, as dificuldades, as ansiedades, as incertezas no nosso coração, na nossa mente, o que acaba acontecendo é que muitos de nós acabamos sendo atingidos pelo desânimo. E não somente pelo desânimo, como muitos de nós também nos paralisamos. Jesus já nos advertia em relação a esses altos e baixos. Lá em João 16:33 diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão, olha só, terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Você pode pensar que talvez esteja vivendo a pior fase da sua vida. Um período de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E talvez você até se pergunte: será que vale a pena continuar? Está tão difícil. Será que ainda vai piorar? Será que um dia essas vozes dentro da minha cabeça que tanto me atrapalham, um dia vão me deixar em paz? Há um tempo atrás, alguns homens passaram por essa mesma crise de expectativa versus realidade. A crise do e agora? O que faremos? Números 13:30 vai nos falar sobre como que o posicionamento de um homem, tendo a perspectiva certa, pode mudar o rumo de toda uma história. Porque você concorda comigo que quando nós temos logo de cara a perspectiva errada, nós podemos, às vezes, nem estar vivendo aquilo que nós temos já a perspectiva do que vai acontecer. Mas quando acontece aquilo que a gente já previamente teve um preconceito, aquilo pode se tornar ou uma maldição ou uma bênção. O contexto era que esse povo havia sido escravizado durante muitos e muitos anos lá no Egito. Só que Deus livrou eles da escravidão, os libertou e agora eles estavam indo em direção a Canaã, a terra prometida por Deus para eles. Mas antes deles chegarem lá, foram espias, pessoas para meio que darem um spoiler da terra, daquilo que os aguardaria no futuro. Então esses espias, esses homens, foram e deram uma olhada nessa terra antes deles, do povo inteiro, ir para essa terra e conquistar essa terra. Então imagina, você tá indo em direção a um lugar, mas é um lugar que você nunca foi antes e você não sabe se é perigoso, se não é. Então você manda alguém antes para dar uma olhada. E então, depois, você, colhendo esse relatório, decide qual a melhor estratégia para chegar nesse lugar. É exatamente isso que aconteceu. Então, esses homens foram enviados para essa terra para poderem trazer um relatório para qual seria a melhor estratégia deles usarem ao chegarem lá. O interessante é que esses espias foram, e quando eles voltaram com o relatório, né, com as notícias de como era a terra, os espias que começaram falando, eles começaram bem. Eles começaram falando: não, a terra que vocês nos mandaram, mana leite, mana mel, mostraram os frutos virtuosos daquela terra. Mas depois ele usou o mas. Entretanto, todavia, contudo, não é mesmo? Existem gigantes, existem vários obstáculos, nós nunca vamos conseguir entrar ali. E só ladeira baixo. Viu? Baixo. Até o microfone caiu aqui no fone. Graças a Deus, não foram somente esses primeiros que foram para a terra, mas também teve um homem que depois começou a falar, chamado Caleb. O povo estava se agitando nesse momento, o povo já estava se pronunciando e um grande tumulto estava acontecendo quando Caleb se levantou. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Números 13:30. Pelos olhos da fé, Caleb entendeu
que Deus os havia enviado para aquela terra. E se Deus havia começado a boa obra, Ele era fiel para completá-la. Então ele se animou e com uma perspectiva positiva pela fé, não pela força do braço dele ou pela força do povo, os encorajou a pensar na vitória, mesmo sem ela acontecer naquele instante, porque isso é fé, é a certeza das coisas que nós ainda não vimos acontecer. Ele teve fé na vitória que Deus logo os daria. Sabe aquele exemplo do copo cheio até a metade? Sempre haverão duas perspectivas. Uma que dirá que aquele copo está meio vazio e outra que dirá que aquele copo está meio cheio. A verdade é que a perspectiva que você vai ter de algo não depende de mais ninguém além de você mesmo. Mesmo passando por um momento difícil, nós temos que nos lembrar da palavra de Deus que diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. É isso que diz em Romanos 8:28. E se você entregou a sua vida nas mãos de Deus, se você confiou a sua vida a Ele verdadeiramente, você tem que confiar na palavra dele que diz isso. Que não somente algumas coisas vão cooperar para o seu bem, mas todas as coisas. Deus está cuidando de você. Mesmo que você não esteja enxergando isso em tanta dor e sofrimento. Deus não é um Deus que nos abandona no meio da tribulação, mas é aquele que passa pelo fogo, passa pelas tribulações, passa pelas provações junto conosco. Ele está ali e Ele tem cuidado de você e de mim. Ele é o nosso pastor e se Ele é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Reflita se hoje a bênção que você tanto espera, a solução que você tanto espera para os seus problemas, para a situação que você tem vivido, não está do outro lado desse deserto que você tem passado. Porque Deus não é um Deus do acaso. Tudo é intencional nas suas mãos. Outra coisa, será que esse momento tão difícil não é um convite para que você tenha ainda mais um relacionamento íntimo com o Senhor e busque ainda mais a sua palavra? Então, por fim, já falando sobre exemplo bíblico a respeito de perspectiva, falando sobre posicionamento no meio da crise, de qual perspectiva ter, eu quero te falar que Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Um peixinho, quando sai da água, ele morre, mas a água permanece sendo a mesma. Entenda isso, porque essa é a chave para ter a perspectiva certa em todos os momentos da vida. É não se basear naquilo que você vê, mas aquilo que pela fé, aquilo que pela palavra você pode ver. Assim como Caleb, que viu a vitória antes dela acontecer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que hoje você não tenha mais a perspectiva baseada no que apenas você pode fazer humanamente, mas também seja baseada no poder de Deus e no quanto Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Lembre-se que a vontade dEle, expressa na sua palavra, ela é muito melhor e maior do que podemos imaginar para as nossas vidas. Amém? Então eu te encorajo a, se essa palavra fez sentido para você, comentar aqui embaixo o comprometimento não só comigo, mas também com você mesmo e com o Senhor Deus. Escrevendo mudança de perspectiva, vou mudar minha perspectiva, mudando minha perspectiva, para que eu saiba que
eu não fui a única que mudei a minha perspectiva com essa palavra, mas também você aí do outro lado. Eu um dia precisei dessa palavra e eu tenho certeza que se você colocá-la em prática também fará totalmente diferença na sua vida, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Que Deus te abençoe, se inscreva no canal, deixa o like para que muitas pessoas possam ver esse vídeo também e nos vemos na próxima. Avante geração, que a vitória já é nossa, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um beijo!